Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo, assim, nos detalhes do 45º Exame de Ordem Unificado. Oi, pronta para destrinchar esse edital? Prontíssima, acabou de sair o edital, aquele documento oficial, né, que dita as regras do jogo. E olha, já começou a contagem regressiva para a última prova de 2025. Exatamente. Para quem está nessa jornada, seja no fim da faculdade de Direito ou recém-formado, esse exame é, assim, a porta de entrada para a advocacia no Brasil. Não tem jeito. É mais que uma prova, né? É quase um rito de passagem. É sim, é essencial, uma exigência da OAB para conseguir o registro profissional. Então, entender a fundo o que esse edital traz sobre prazos, formato das provas, critérios, é fundamental. Não é só útil, é crítico para se preparar bem. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Destrinchar as informações cruciais desse documento. A ideia não é só listar a data, sabe? Mas entender o que elas significam na prática para quem está estudando. Vamos focar no que realmente faz a diferença para organizar os estudos, montar a estratégia. Preparados? Bora lá! Vamos nessa. Bom, começando pelo que é mais urgente agora. O cronograma. O edital saiu no dia 1º de outubro de 2025. Isso mesmo. E as inscrições, olha, foram bem rápidas. Encerraram já no dia 13 de outubro. Muita gente já deve ter passado por essa etapa. Sim, essa parte já foi. Mas tem um prazo logo depois que é, assim, absolutamente crítico e está chegando bem rápido. Verdade. O pagamento da taxa de inscrição. Não pode esquecer. De jeito nenhum. O valor é de R$ 320 e a data limite para pagar esse boleto é 27 de novembro de 2025. Atenção máxima aqui. É bom colocar uns 3 alarmes no celular para essa data, né? Sério. Pode parecer só burocracia, né? Ah, pagar uma taxa. Mas é um passo eliminatório. Simples assim. Se não pagar dentro do prazo, a pessoa está fora do exame. Não tem conversa. Nossa, é pesado. É interessante, né? Como um passo administrativo tem um impacto tão definitivo num processo que é para avaliar a capacidade intelectual, jurídica. Totalmente. E falando das provas mesmo, as datas já estão marcadas, embora, claro, o edital sempre coloque aquela ressalva, né? Que podem ter alterações. Sempre tem essa possibilidade, mas a princípio, A primeira fase, que é a prova objetiva, está agendada para 21 de dezembro de 2025. É um domingo, bem pertinho do Natal e Ano Novo. é uma data que exige uma disciplina extra do pessoal, né? Fim de ano, todo mundo pensando em festa e tem prova da OAB. Complicado. E a segunda fase? A prova prático-profissional. Fevereiro de 2026, também é um domingo. Ah, então tem um intervalo aí, né? Entre uma e outra. Quase 2 meses. Exato, e esse intervalo é bem estratégico, sabe? Como assim? Não é só para esperar o resultado da primeira fase sair. Para quem está confiante que passou, ou, sei lá, tem uma boa noção do desempenho, é um tempo crucial. É a hora de virar a chave totalmente e focar os estudos na segunda etapa, que tem uma pegada bem diferente. Entendi, o foco muda, né? Muda completamente. Sai daquela visão ampla de várias matérias para um mergulho profundo e prático, numa área específica do direito. Certo. E quem exatamente pode fazer essa prova? O edital deixa isso claro, né? Sim, a regra é bem definida. Podem fazer o exame os estudantes de direito que estão matriculados nos 2 últimos semestres ou no último ano do curso. E, claro, quem já é bacharel em direito também pode. E tem que comprovar que é estudante, né? Tem. Existe uma exigência de comprovar essa condição de estudante e o prazo para isso é até 30 de junho de 2026. Isso meio que garante que só quem está ali na reta final mesmo participe. Entendido. Bom, então o cronograma tá claro. Agora vamos olhar para a estrutura do exame. Como é que essas duas fases se diferenciam na prática? Elas são, assim, desenhadas para avaliar competências que se complementam. A primeira fase funciona como um grande filtro, sabe? Testa a base de conhecimento jurídico do candidato numa variedade enorme de disciplinas. Um panorama geral. Isso. Já a segunda fase é mais um mergulho mesmo. Avalia a capacidade de aplicar esse conhecimento de forma prática, aprofundada numa área específica. Ok, vamos detalhar a primeira fase, então, dia 21 de dezembro, começa às 13 horas e vai até às 18 horas, horários de Brasília,
São 5 horas direto. 5 horas. O que o candidato encara nesse tempo todo? É uma prova objetiva de múltipla escolha. São 80 questões, 80. cada uma valendo 1 ponto, totalizando 80 pontos. E um detalhe fundamental, é feita sem nenhum tipo de consulta material, nada. Nossa, sem consulta? O objetivo ali é claro, verificar se o candidato tem um domínio mínimo do repertório jurídico básico. 80 questões em 5 horas. Dá menos de 4 minutos por questão, pensando na média. Tem que ter o conhecimento e agilidade, né? E saber administrar o tempo. Exato. Não é só saber, é saber rápido e sob pressão. E cobre muita matéria, imagino. Ética profissional, que sempre pesa bastante. Sim, ética é crucial. Mas tem civil, penal, constitucional, trabalho, tributário, administrativo. É muita coisa. Um resumão dos 5 anos de faculdade, praticamente. Basicamente isso. É um panorama bem amplo mesmo. E para passar, geralmente precisa acertar metade, 50 pontos, ou seja, 40 pontos. Conseguir essa pontuação é a chave para ir para a segunda fase. É um desafio de resistência e de amplitude de conhecimento. E é aplicado no Brasil todo ao mesmo tempo, né? Sim, em várias cidades, simultaneamente. Ok. Superada essa primeira barreira, aí o foco muda totalmente para a segunda fase. Totalmente. Dia 22 de fevereiro de 2026, mesmo horário, 13 horas às 18 horas, Brasília, mais 5 horas de prova. O que tem nessa etapa? Aqui a avaliação é diferente. É discursiva e prática. Vale 10 pontos no total. 10 pontos? E ela se divide em 2 partes. A primeira, que talvez seja mais temida por muitos candidatos, é a redação de uma peça profissional. Essa peça sozinha vale 5 pontos, metade da nota. Peça profissional. A gente está falando de fazer um recurso, uma petição inicial, talvez uma contestação. Depende da área que a pessoa escolheu lá, minha inscrição, certo? Exatamente. As opções de área para essa segunda fase são direito administrativo, civil, constitucional, empresarial, penal, do trabalho ou tributário. A escolha que o candidato faz na inscrição define não só o tema da peça, mas também das questões discursivas que vêm depois. Ah, então a escolha da área é super importante. É crucial, porque essa peça vai testar justamente a habilidade de aplicar as normas processuais e o direito material a um caso concreto. É como simular a atuação real de um advogado naquela área. Entendi. E a segunda parte dessa prova? Depois a peça. São 4 questões discursivas. Elas são apresentadas como situações-problema, casos práticos para resolver. Cada uma dessas questões vale até 1,25 pontos. Somando as 4, dão os outros 5 pontos da prova. E o que elas avaliam exatamente? Elas exigem que o candidato mostre raciocínio jurídico, capacidade de argumentar e, claro, conhecimento profundo do direito material e processual daquela área que ele escolheu. É para resolver os problemas apresentados ali. Ah, legal. Então, enquanto a peça foca mais na estrutura, na técnica processual, as questões permitem explorar mais a fundamentação, a interpretação da lei, a jurisprudência, talvez. Isso, perfeito. É uma avaliação bem completa da aptidão para a prática mesmo. Complementa bem a avaliação da peça. E tem um ponto que sempre gera dúvida, né? Material de consulta. Na primeira fase não pode nada, e na segunda? Ah, esse ponto é crucial e gera muita ansiedade. Na segunda fase, é permitido usar legislação, mas, atenção, tem regras muito estritas no edital. Tipo? Geralmente, pode usar vademecum, aquelas compilações de leis. Mas eles não podem ter anotações, comentários, jurisprudência, nada de conteúdo interpretativo ou que organize roteiros de peça, sabe? Só a lei seca mesmo. Entendi. Tem que ser o vademecum puro. Exato. E conferir direitinho no edital específico o que pode e o que não pode levar é fundamental, porque levar material proibido pode eliminar o candidato. É uma regra séria. Faz todo sentido. Nossa, olhando para essa estrutura toda, fica bem claro que a jornada para ser aprovado é puxada. Não basta ter ido às aulas na faculdade, né? De jeito nenhum. Exige uma preparação muito direcionada, consistente. É um exame que testa não só o que você acumulou de conhecimento, mas sua capacidade de aplicar isso sob pressão,
com tempo contado e com um nível de exigência técnica bem alto, principalmente na segunda fase. É complexo, né? Muito. A complexidade está tanto no volume de coisa para saber na primeira fase, quanto na profundidade e especificidade que a segunda exige. Uma preparação que não seja assim metódica, estratégica, constante, dificilmente vai dar certo. E como seria essa preparação ideal, na sua visão, que quem está estudando precisa buscar? Olha, primeiro, acho que um planejamento realista. Saber dividir o tempo entre as muitas disciplinas da primeira fase. E depois, claro, focar intensamente na área escolhida para a segunda. Organização é chave. Fundamental. Segundo, prática. Muita prática. Resolver questões de provas anteriores é, assim, essencial. Para pegar o jeito da banca, ver os temas que caem nas, aprender a gerenciar o tempo. E para a segunda fase, treinar a fazer peça, treinar a responder questão discursiva, não tem outro caminho. Tem que simular a prova mesmo. Exato. E terceiro, claro, ter acesso a materiais de estudo de qualidade, que estejam atualizados, que sejam completos. Isso me faz pensar como os métodos de estudo mudaram, né? Hoje em dia não é só livro e apostila física. Tem muita ferramenta digital que pode, sei lá, turbinar essa preparação. Sim, o cenário mudou bastante. E para melhor em muitos aspectos. Plataformas online, videoaulas, aplicativos com milhares de questões, simulados. Tudo isso dá uma flexibilidade e recursos que antes não existiam. É verdade. A possibilidade de ter acesso a um banco de questões gigantesco, poder filtrar por disciplina, por assunto, e principalmente ter as respostas comentadas por especialistas. Isso acelera demais o aprendimento. Porque você não só vê se acertou ou errou. Exato. Você entende o porquê do erro, aprende com ele. Isso é muito valioso. E a conveniência também, né? Poder revisar um conceito rapidinho com um resumo ou usar flashcard no celular enquanto está no ônibus, em qualquer intervalo do dia. Otimiza muito tempo. Que é uma coisa que quem estuda para a OAB geralmente não tem de sobra, né? Muitos conciliam com trabalho, estágio. Exatamente. Ter um arsenal variado de ferramentas hoje em dia parece ser um diferencial importante. Falando nisso, então, fica aqui uma sugestão. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em mediscube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores, de todas as instituições, questões comentadas por professores, resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde quiser. Olha aí, pode ser uma mão na roda para organizar essa preparação intensa que a gente está falando. É interessante observar essa transformação digital no estudo para concursos, por exame de ordem. Essas ferramentas interativas, o acesso fácil a conteúdo, a comunidades online, tudo isso muda a dinâmica. Mas é crucial lembrar, né? A tecnologia é um meio, não é um fim em si mesma. Com certeza. O desafio central, que é dominar um corpo vasto de conhecimento jurídico e desenvolver as habilidades específicas que o exame cobra, continua dependendo e muito da disciplina, do esforço, da estratégia de cada um. A tecnologia ajuda, mas não faz milagre sozinha. Exatamente. Ela potencializa, mas não substitui a dedicação do candidato. Perfeito. Bom, acho que fizemos um bom raio-x desse edital do 45º Exame de Ordem, hein? Acho que sim. Cobrimos os pontos principais. Então, só para recapitular os pontos-chave para ninguém esquecer. Data limite para pagar a taxa de R$ 320 é 27 de novembro de 2025. Não percam. Isso. Primeira fase, a objetiva, acontece em 21 de dezembro de 2025. E a segunda fase, prático-profissional, fica para 22 de fevereiro de 2026. Anotado? Anotadíssimo. E lembrando a estrutura básica. 80 questões de múltipla escolha na primeira fase, cobrindo um monte de disciplinas, sem consulta. E na segunda fase, uma peça profissional e 4 questões discursivas focadas na área do direito que o candidato escolheu. Aí sim, com consulta restrita à legislação não comentada. Entender essas duas etapas, as exigências de cada uma. É o primeiro passo para montar um plano de estudos que funcione. É um desafio e tanto, a gente sabe, mas é superável com foco, estratégia correta. É um momento decisivo para milhares de futuros advogados e advogadas no Brasil todo. Sem dúvida.
E pensando nessa estrutura toda, sabe? Com essa necessidade de escolher uma área específica já para a segunda fase, isso me leva a uma reflexão interessante. Até que ponto o próprio formato do exame de ordem acaba influenciando não só a preparação dos estudantes, mas talvez até o currículo das faculdades de direito? E quem sabe até a forma como a advocacia se organiza no país. Como assim? Será que essa exigência de focar tão cedo numa área, já para a prova, não acaba incentivando uma especialização, talvez prematura? Antes mesmo do advogado começar a praticar de verdade? Nossa, é uma boa pergunta. Fica aí a questão, né? Sobre essa relação entre o método que a gente usa para avaliar e os rumos da própria profissão jurídica no Brasil. Para a gente pensar um pouco além da prova em si.